Já gravando aqui, tá, pessoal? Hernandes, boa noite. Estou explicando aqui para o pessoal que nessa aula de hoje, a primeira coisa que nós vamos fazer é corrigir o exercício da semana passada. Por quê? Porque baseado no exercício da semana passada, a gente já vai entrando, né, com a questão da contabilização aí, né, dos débitos e dos créditos, né, das principais aí operações das seguradoras. E hoje, na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as contabilizações dos custos incrementais, né? Para a gente poder começar a colocar situações, né, para vocês executarem as contabilizações, tá bom? Então, na medida que vocês tiverem dúvida na correção do exercício, até mesmo eu explicando sobre a questão dos custos de aquisição, que vai ser o tema da nossa aula de hoje, vocês, por favor, me perguntem, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E também, gente, se por um acaso, né, porque eu compartilhando, às vezes eu não consigo ver vocês, se vocês não estiverem vendo a minha tela compartilhada, vocês, por favor, me acionem, tá? Também. Então, olha só. Todo mundo vendo minha tela? Sim, pessoal? Vendo a minha tela? Eu não tô, não. Vou ter que Ainda sair. não? Tô Isso. vendo. Isso. Então, entra e sai de novo, porque às vezes, né, pode ser alguma questão da conexão, tá? Então, olha só. Aqui em tela, o que nós temos? A correção do exercício da aula passada, né? São duas questõezinhas só, em que a primeira eu pergunto, né? Qual a contabilização deve ser realizada no recebimento à vista e no recebimento a prazo do seguro? Quem fez, não precisa ficar preocupado se fez errado, se fez certo, não, tá, gente? Mas quem pelo menos tentou fazer? Alguém tentou fazer? Não? Então tá. Então vamos ver agora aqui como que a gente faz essa contabilização, tá? A primeira contabilização aí que eu coloquei para vocês, né, foi como que a gente faz a contabilização à vista, né? Esse à vista, gente, é quando a gente está recebendo em dinheiro mesmo, tá? Então, olha só, como nós estamos falando aqui, que é o recebimento do prêmio do seguro, nós vamos ter duas contabilizações, tá? É do recebimento, né, da aceitação da proposta, e a gente também precisa contabilizar o diferimento da receita, que o diferimento da receita é o reconhecimento da PPNG, que a gente já tem falado aí algumas aulas atrás, né? Então, olha só, quando a gente aceita a proposta, tá? Se essa proposta é à vista, ou seja, o seu cliente está te pagando à vista ali, aquela proposta, né? O contrato ali do seguro, o que a gente vai fazer? Qual o lançamento contábil, tá? Eu vou debitar o meu caixa, né? Ou o meu banco, e eu vou creditar aqui, né? A minha receita com prêmios emitidos. Por quê? Por que eu não estou colocando lá prêmios a receber? Porque, na verdade, eu já estou recebendo ele à vista, né? Então, eu acredito que a minha receita com prêmios emitidos, tá? Mas nós já estamos falando aqui algumas aulas que esse prêmio aqui que a gente contabiliza no primeiro momento, né, que é o valor total, a gente não pode considerá-lo como o valor da receita global. Por quê? Porque aquela receita não é daquele período. Né? Nós já falamos, inclusive, do nosso princípio da competência. E que, para isso, né, nós temos aqui a PPNG, que é a provisão para prêmios não ganhos, né, que ela vai ter aí a função de ajustar o resultado aí da seguradora para que a gente consiga obter, né, contabilmente o real valor da receita, tá? Da receita do mês. Então, como que a gente calcula e que a gente faz, na verdade, a contabilização dessa PPNG? No primeiro momento, quando a gente
tem o primeiro registro contábil da aceitação da proposta, nesse primeiro momento, toda a nossa receita ela está diferida, né? Ou seja, nenhum daquele valor ainda é um prêmio efetivamente ganho. A gente só vai apropriar aquele ganho como receita efetiva só no final daquele mês, tá? Do princípio ali da competência. Então, nós vamos debitar aqui, olha, a conta de variação das provisões técnicas de prêmios não ganho, tá? Aqui eu coloquei um CR aqui, indicando que isso é uma conta de resultado para vocês. Essa conta de resultado, pessoal, lembrando aí das aulas passadas, ela é uma conta redutora da conta de receita com prêmios emitidos, tá? Todas as contas redutoras é uma conta que reduz o saldo da anterior, né? Como, por exemplo, nós temos lá no nosso ativo permanente a conta de, vamos colocar assim, conta de móveis e utensílios. E nós temos a conta de depreciação de móveis e utensílios. A conta de depreciação, o que ela faz? Ela reduz o saldo da conta de móveis e utensílios, não é isso? Lá, que assim que a gente faz a contabilização lá no ativo, não é isso? Mobilizado. Não é isso, pessoal? Não é assim que a gente faz a contabilização? Lá no imobilizado? Não é assim? Aqui, nós vamos fazer de uma maneira semelhante, só que a gente vai fazer isso lá no resultado, tá? Então, aqui eu tenho a conta de receita com prêmios emitidos e eu vou ter uma conta redutora dela, que é essa variação das provisões técnicas, tá? E aqui eu vou registrar em contrapartida a conta de PPNG no nosso passivo circulante, tá? Então, sempre no diferimento da receita é débito de variação das provisões técnicas, tá? Lá no resultado, conta redutora da conta de prêmios emitidos, contra a conta de PPNG lá no nosso passivo circulante, ok? Dúvida aqui, gente, no reconhecimento e na contabilização aqui do prêmio no recebimento à vista? Não, tá Dúvidas? Não, tranquilo. Ficou tranquilo? Beleza. E como seria a contabilização a prazo? Que agora vocês já sabem como é que faz aí o à vista. Vamos fazer juntos aí o a prazo? Como que a gente faria aí a contabilização a prazo? No registro da proposta, o que vocês acham que vai ser a contabilização? E aí, pessoal, como que vocês acham que vai ser a contabilização? No lugar de banco seria duplicatas? Oi? No lugar de banco ou caixa, como você à vista, no caso, talvez seria duplicatas? Pagar? Cartas a pagar? Quem mais? Quem acha que tá certo? Ali, olha, disseram que ao invés de colocar aqui a conta de banco e caixa, a gente colocaria a conta de duplicatas a pagar. Gente, aqui, olha, o que a gente faria, né? O lançamento, a única coisa que vai mudar é justamente essa conta mesmo, só que ela não seria duplicatas a pagar, né? A gente tem a conta de prêmios a receber, que seria equivalente a duplicatas a receber, né? Porque aqui a gente está registrando o nosso direito a receber aquele prêmio do segurado, né? Então, esse direito de receber, a gente vai sempre contabilizar lá no ativo, né? Porque é um direito, né? Um direito a receber, tá? Se fosse um valor que a gente iria pagar, né?
uma obrigação, aí a gente iria contabilizar lá no passivo circulante, né? Duplicatas a pagar. Entendeu, Isabela? Aí, por que que é o a receber? Entendi, professora. Na verdade, eu nem vi o exercício, tá? Vou ser bem sincera, eu Aham. não vi o exercício, não. Então, eu só pensei no a prazo, eu pensei no pagamento, em pagar. Por isso que eu falei duplicatas a pagar. Entendi. Mas aí aqui, olha, como a gente está falando, né, da contabilização, né, do recebimento desse prêmio, aí aqui Sim, é a sim. prazo, a gente tem direito a receber, Receber. tá? Ficaria tudo a Isso. receber, aham. Exatamente. E aí, pessoal, um detalhe, aqui, ó, o diferimento da receita em nada muda, tá? Então, a única coisa que muda aqui entre a contabilização do à vista e do a prazo é só a conta partida aqui, se entrou no banco ou se você vai ter um direito a receber. O restante não muda nada. Sempre o primeiro registro ele vai ser contra a conta de prêmios emitidos, tá? Isso aqui tanto no recebimento à vista quanto no recebimento ao prazo, tá certo? E no primeiro momento, no aceite da proposta, sempre a gente tem que fazer o diferimento da receita. E somente no final do mês, no último dia do mês, a gente calcula a PPNG, que a gente já viu na aula passada, né? E a gente faz o reconhecimento dela aí, tá? E agora, uma outra pergunta, né? Com relação à cobertura do risco, quando devemos reconhecê-lo como verdadeira receita do ponto de vista contábil, né? Quando, gente? Aí aqui, olha, eu estou falando como receita, né? Do ponto de vista contábil. A gente sempre vai reconhecer aqui, olha, tá? Mediante, inclusive, o regime de competência que a gente vai reconhecer na emissão do prêmio, né? Ou na emissão do prêmio, ou no início da vigência do risco, dos dois, o menor, né? Que nós falamos isso aqui na aula passada também, que a gente pode emitir um prêmio para iniciar uma vigência de cobertura num período diferenciado, tá? Então, a gente sempre vai contabilizar a emissão do prêmio ou a vigência dos dois, o menor, tá? É isso que a gente contabiliza primeiro e que a gente reconhece como receita, tá? Tanto que a gente tem aqui receita de prêmios emitidos, tá? Beleza, pessoal? Aqui na correção do exercício, ficou dúvida? Dúvida, pessoal, aqui na correção do Não. exercício? Não, tranquilo. Beleza. Então, vamos para o conteúdo da nossa aula de hoje, né? Que a gente vai falar sobre os custos de aquisição, né? Falamos primeiro, né, na aula passada sobre os prêmios, né? O registro dos prêmios, e hoje nós vamos falar dos custos de aquisição, tá? O que seriam os custos de aquisição? Gente, o próprio nome já está dizendo, né? Que é tudo aquilo que um gasto que eu vou ter, né, para poder gerar uma receita, né? Se a gente está falando aqui de uma operação, né, com seguros, né, então vai ser todo o gasto que eu tiver ligado, né, a minha ou a renovação de um contrato ou a aquisição de um novo segurado, né? Ou também para renovação de contrato de resseguro, né? No caso da Previdência Complementar, que a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Também quando a gente estiver nesses tipos de contratos, tá? De previdência também, a gente vai considerar esses custos de aquisição. Então, é tudo aquilo que eu gastei para poder celebrar um contrato, né? Isso que seriam os custos de aquisição. O que acontece, gente? Dentro desse quesito dos custos de aquisição, a gente precisa verificar o seguinte: a gente precisa verificar a norma contábil. No CPC 11, né? O que ele disse, né? Nesse CPC ele disse, ele não proíbe
mas ele também não exige, né, que esse tipo de custo de aquisição eles sejam diferidos, tá? A gente vai entender aqui daqui a pouquinho o que seria esse diferimento aí, tá? Então é o seguinte, como ele não proíbe e como ele também não obriga, a própria SUSEP, né, como órgão regulador, ela se posicionou, né, em relação a contabilização desse tipo de custo, tá? E aí a própria SUSEP, o que ela fez? Ela passou a orientar todas as empresas supervisionadas por ela, tá? Quanto aos critérios que devem ser utilizados, tá? Em relação à questão do que pode ser diferido e o que não pode ser diferido, que é o que a gente vai aprender hoje, tá? Então, olha só, dentre esses custos de aquisição, gente, a gente tem dois tipos de custo que a gente vai aprender aqui, aqueles incrementais e os custos não incrementais, tá? A gente já entendeu que o custo é tudo aquilo que a gente vai gastar para poder ou ter um novo contrato ou renovar um contrato, tá? Então, uma coisa que a gente precisa entender, que o custo de aquisição, ele tem que ser aquele que a gente consiga estabelecer uma relação direta, tá? Em relação ao produto que a gente está vendendo, ou serviço. Então, como aqui a gente está tratando de seguros, os custos de aquisição, eles têm que ter uma relação direta com a atividade do seguro, né? Então, essa atividade de quê? Eu vender um seguro, ou renovar um seguro, renovar um contrato de resseguro, tá? Se o tipo de gasto que eu tiver, eu conseguir, né, estabelecer essa relação direta, tá? Sem precisar de um critério de rateio, a gente vai considerar ele como um custo incremental, tá? Que vai ser todo aquele custo, tá, gente, que a gente vai ter para poder fazer a apólice, emitir o bilhete ali, ou seja, tudo aquilo que a gente pode reconhecer diretamente ali no esforço mesmo de conseguir aquele contrato, tá? Todos esses custos que a gente considera como incremental, que é isso que a gente consegue estabelecer essa relação direta, a própria SUSEP diz que esses custos, eles podem ser diferidos, tá? O que é esse diferimento, gente? O diferimento é quando eu vou reconhecer aquela minha despesa no meu resultado ao longo do tempo que a minha receita também ela for sendo reconhecida, tá? Então, na medida que eu reconheço a receita, eu vou reconhecer aquela despesa, tá? Isso é o diferimento. Agora, nós temos, além dos custos incrementais, aquilo que a gente considera como não incremental, tá? Que eu vou explicar ainda para vocês o que é o não incremental. Mas uma coisa que a gente precisa estar bem atento, tá, gente? Que essa relação direta que eu disse que ele tem que ter com o produto, tá? Essa relação direta, ela não pode ter só a relação. Ela tem que demonstrar que aquela relação ela vai trazer um benefício econômico futuro, tá? Que aí sim a gente vai considerar esse custo como incremental, tá? Então, olha só, o que eu vou considerar como incremental e o que eu não vou considerar como custo incremental aqui dentro da atividade seguradora, tá? Vamos pensar. Gente, quando a gente vai contratar um seguro, né? Quais são normalmente os passos que podem acontecer para a gente poder renovar o seguro? Quem são as figuras que a gente tem? A gente tem a figura do corretor de seguros, né? Que é aquele que vai te vender o seguro. Nós temos a figura daquele. Fugiu agora o nome? O cara que vai lá, por exemplo, no seguro de automóvel, que ele vai lá fazer a vistoria, o vistoriador.
Isso. A gente tem o vistoriador, a gente tem a pessoa que trabalha lá, né, no call center, que vai ligar, confirmar os seus dados, né, fazer ali basicamente aquele reconhecimento, né, que quem que é o cliente, ou você pode ter um pessoal, né, de um call center também que vai te ligar para poder te avisar que o seu contrato de seguro vai vencer tal dia, né, se você tem interesse de realizar ali a renovação daquele seu contrato. Então, todos esses exemplos aqui que eu dei para vocês é para quê? São esforços para poder gerar um novo contrato. Concordam comigo? Vocês concordam? Sim, concordo. Pois é. Só que dentro dessa gama de exemplo que eu dei aí para vocês, nós temos custos incrementais e nós temos custos não incrementais, tá? Então, vamos aí pensar os exemplos aí e o que o próprio CPC e também a própria SUSEP ela vai considerar como incremental e como não incremental, tá? Então, vamos primeiro no incremental. Gente, o único custo que a SUSEP ela reconhece como incremental, tá? São os custos relativos ao pagamento de comissionamento, tá? Se eu pagar uma comissão para um corretor, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, esse gasto com comissionamento eu devo reconhecê-lo como incremental. E se ele é incremental, eu vou contabilizá-lo com diferimento, tá? Agora, todos esses outros custos, por exemplo, o telemarketing, a propaganda, o marketing, o vistoriador, que vai lá fazer a vistoria do seu carro, o cara que, por exemplo, né, que vai lá, vai checar se você está cadastrado ou não nos órgãos de Serasa e tudo que vai fazer a sua avaliação cadastral, todos esses custos não são considerados custos incrementais. Eles são considerados custos iniciais de contratação, tá? Esses custos iniciais de contratação, quando a gente for contabilizá-los, eles não podem ser diferidos, ok? Esses custos não incrementais, que são os custos iniciais de contratação, eles precisam ser reconhecidos diretamente no resultado, como despesa, ok? Entendido? Os Sim. custos incrementais a gente vai diferir e eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer a contabilização desse diferimento. Beleza, pessoal, até aqui? Sim. Nesse caso aí, nesse custo inicial de contratação, não seria individual nesse caso, né? Como vai para o custo normal, né? Como é que é? Desculpa, não te entendi. Como vai para esse custo inicial de contratação, então ele não é individualizado, ele entra no montante todo de movimento da Isso, mas olha só, aí vai depender, né? Você, por exemplo, você pode ter um plano de contas, né? Digamos, lá na sua seguradora, que você queira separar o quanto que você gasta com consulta cadastral, o quanto você gasta, por exemplo, com vistoria, né? Porque são custos iniciais de contratação, mas são custos diferentes, né? Então, você pode contabilizá-lo isso separadamente, ou você pode ter uma conta contábil geral, né, como custos iniciais de contratação e contabilizá-los todos em uma conta só, tá? Aí isso fica a critério de cada contador, o que ele quer, como que ele quer contabilizar, tá? Ok. Então, beleza. Então, olha só. Então, vamos falar aqui, já que a gente está falando dos custos incrementais, né, que para a gente aqui hoje é o mais importante, o que a gente precisa aprender? Nós precisamos aprender como que a gente vai reconhecer esse custo incremental, né? Como a gente vai fazer essa contabilização e como a gente vai apropriar ao longo aí do período esse diferimento, tá? Como que a gente vai pegar isso e vai reconhecer no resultado? Então, olha só,
Vamos pegar aí como se fosse um exemplo, tá? Supondo que na apólice emitida pela seguradora, né, BDCSA, a comissão acordada com o corretor fosse de 10% sobre o prêmio comercial de 1.280, ou seja, o valor do prêmio comercial 1.280. E eu vou pagar 10% de comissão em cima dos 1.280, ok? Os registros do reconhecimento do custo de aquisição seriam realizados no dia 2/1/X1, data do reconhecimento do contrato. Ou seja, eu fechei o contrato no dia 2, né? Então, a gente já aprendeu e já corrigimos como que a gente reconhece a receita. E se a gente estivesse fazendo uma contabilização completa, a gente agora tinha que incluir também a contabilização aí do custo, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso saber, eu preciso descobrir qual que vai ser o meu valor desse custo, né? Então, o que que eu vou fazer? Uma conta simples, 1.280 vezes 10%, né? Então, eu vou pagar aqui de comissão R$ 128. Como isso é uma comissão, a gente já aprendeu aqui hoje que as comissões, elas são despesas incrementais. E se elas são incrementais, a gente precisa diferir, né? E quando a gente diferir esse custo incremental, nós só vamos reconhecê-lo no resultado na mesma proporção que eu reconhecer a minha receita, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui, gente, nós vamos precisar fazer um cálculo, tá? Muito semelhante ao que a gente já aprendeu a fazer da PPNG. Na aula passada, nós aprendemos que a PPNG, todo final do mês, a gente precisa calcular e reconhecer no resultado aquela parcela que é o montante da PPNG, não é isso? A gente não aprendeu isso na aula passada? Na aula de hoje, o que a gente vai aprender a fazer? Nós vamos fazer um cálculo muito semelhante, porém, esse cálculo de hoje é para a gente reconhecer qual que é o montante da despesa que eu vou reconhecer no meu resultado do diferimento, do meu custo incremental. Então, gente, a fórmula aqui para eu poder encontrar esse valor é a mesma que a gente vai utilizar para a PPNG. Então, eu tenho aqui, olha, o valor da minha comissão, tá? E eu vou multiplicar pelo tempo do contrato, que é 365 dias, tá? Porque esse contrato foi de 1 ano, menos o período já decorrido do contrato. Já que eu estou aqui contabilizando no dia 31/1, já decorreram 30 dias, né? Dividido pelo meu prazo total do meu contrato, tá? Então, eu encontro aqui um valor de quanto? 117,48. Então, esse 117,48 aqui é o montante que eu ainda preciso ter diferido lá no meu ativo, que eu vou mostrar ainda para vocês aqui quanto que a gente vai movimentar. Tá? E qual é o valor que eu vou realmente reconhecer como despesa no período? Eu vou reconhecer a diferença entre os R$ 128 menos 117,48, que dá R$ 10,52, tá? Então, aqui, olha, desses R$ 128, apenas R$ 10,52 pode ser reconhecido como custo de aquisição no resultado da seguradora. O restante aqui, os 117,48, eles permanecem diferidos. Até que todo mês, assim como eu vou apropriar a PPNG, eu tenho que apropriar a PPNG e o meu custo diferido lá, que são os meus custos incrementais com custo com corretagem e comissionamento. Ok? Entendido isso aqui? Esse cálculo feito? Entendido. Sim, deu para entender. Entendido, gente? Alguém ficou com dúvida? Ninguém ficou com dúvida, não? Dá para fazer direitinho? Então, olha só. Então, vamos agora, né? Então, beleza. Olha só. Então, agora nós vamos para a parte da conta que a gente vai debitar e creditar. Aqui a gente já tem o valor, né? Já entendemos aqui.
né? Então, quais serão os lançamentos contábeis que a gente vai precisar fazer aqui para reconhecer esse custo aqui incremental? No primeiro momento, gente, a gente vai ter que reconhecer o valor total que a gente vai ter que pagar, não é? Porque, olha só, o seu vendedor, ele tem que receber os R$ 128, tá? Ele não está interessado que se você vai poder diferir isso contabilmente ao longo do período, né? O que ele quer é receber os R$ 128 aqui, que é de direito dele, tá? Então, olha só, da mesma forma que a gente tem a conta de variação das provisões técnicas, né, lá dentro do nosso resultado, tá? Aquela conta que eu disse logo no início da aula, que ela é redutora da nossa conta de prêmios emitidos, né? Nós também vamos ter uma conta redutora da nossa conta de despesa com comissão lá no nosso resultado, tá? Que vai ser essa conta aqui, olha, que nós vamos chamar, a gente pode chamar de variação do custo de aquisição, tá? Ou a gente pode chamar aqui de comissões sobre prêmios aqui, de comissão sobre prêmios emitidos, ou seja, tá? Aqui nessa tela, eu tenho o nome conforme o que está lá dentro da norma 517 de 2015 da SUSEP, tá? Que eu tenho aqui o grupo, eu tenho a conta, eu tenho a subconta e eu tenho aqui o desdobramento da conta. Tá? Então, para não complicar, né? Conforme a gente já tem falado aqui nas aulas, nós vamos usar aqui um nome mais simples para vocês não terem que ficar criando tantos nomes assim da conta, tá? Então, por exemplo, se eu criar o nome da conta como variação dos custos de aquisição, para mim tá ótimo, tá? Nesse caso aqui, olha, ela ainda não é a variação, tá? Ela é a minha conta efetiva de comissões aqui lá do meu resultado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou debitar a minha conta de comissões no meu resultado e eu vou creditar a minha conta de comissões a pagar lá no meu passivo circulante. Por quê? Eu preciso reconhecer nesse primeiro momento aqui o quê? Os R$ 128. Porque eu preciso reconhecer esse valor, inclusive porque eu preciso pagar o meu corretor, tá? E logo depois que a gente reconhece aqui o valor, né, da despesa da comissão, o que eu preciso fazer? Eu vou diferir esse valor, tá? E como que a gente vai fazer o diferimento? Gente, diferimento de custo incremental, que é a nossa despesa, ele é feito lá no nosso ativo realizável a longo prazo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai abrir uma conta lá no ativo realizável a longo prazo, tá vendo aqui, ó, realizável a longo prazo. Uma conta de custo de aquisição diferido, tá? Contra a conta aqui, olha, tá vendo? Uma conta credora, tá? Que é a variação do custo de aquisição diferido. Essa conta aqui, olha, de custo de aquisição, essa variação aqui, ela também é redutora, tá vendo que ela é uma conta de resultado e ela é redutora da nossa conta aqui de despesa com comissão de comissão, né? Comissão e agenciamento, tá? Então, ela vai ter o mesmo funcionamento que a conta da variação das provisões técnicas, que é a lá da PPNG, tá? Então, se a gente tem uma conta aqui de despesa, né? A conta de despesa, a gente sabe que o saldo dela sempre, a natureza da conta é devedora. Se ela é uma conta redutora, a natureza dessa conta aqui da variação do custo, ela vai ser sempre credora, tá? Porque ela vai reduzir o valor, tá certo? Tá entendido isso aqui? Que aí, nesse momento aqui, gente, olha, a gente registra os R$ 128 aqui na conta da despesa e a gente também vai fazer o diferimento aqui no mesmo valor dos R$ 128. Isso tudo no dia 2/1, tá? Por quê? Quando chegar
no dia 31/1, que a gente vai reconhecer, né, o nosso valor, né, o valor daquilo que realmente foi o custo do mês, que é os R$ 10,52, qual lançamento contábil nós vamos fazer, tá? Nós vamos debitar essa conta aqui da variação do custo diferido, lá na nossa conta de resultado. Lembrando que essa conta aqui, ela tem natureza credora, então, se para uma conta de natureza credora, para ela diminuir o saldo, eu faço um débito, né? A mesma coisa aqui. Lá no realizável a longo prazo, eu vou fazer um crédito aqui, diminuindo o meu saldo do meu valor do custo de aquisição diferido que eu tenho aqui, tá? No valor exatamente que eu calcular de R$ 10,52, que é o montante que eu realmente vou poder apropriar o meu resultado referente ao custo. Entendido? Entendido aqui, gente? Esse o diferimento? Sim. Entendido, gente? Aqui mesmo? Todo mundo entendeu a conta que vai debitar e que vai acreditar? E por que a gente debita e acredita? Sim. Beleza, Tá então. tranquilo. Então, joia. Então, olha só. Então, gente, uma outra questão, né? Por exemplo, que a gente também tem que entender, tá? Independente, né, dessa apropriação aí no nosso resultado, como eu disse, o corretor ele quer receber o dinheiro dele, né? Porque ele trabalhou para isso e ele precisa receber o comissionamento. Quando ele receber o comissionamento, a gente efetuar o pagamento dessa comissão, do que vai ser os R$ 128 aqui no nosso exemplo, tá? Qual o lançamento que nós vamos fazer, tá? Aqui embaixo. Nós vamos debitar a conta, né, de comissões a pagar, lá do nosso passivo circulante, contra a conta de banco ou caixa, né, dependendo do dinheiro onde que for sair, fazendo o crédito aqui. Ou seja, a contabilização básica indicando a saída do dinheiro, ok? Entendido, gente? Entendido, pessoal, aqui? Sim, Beleza. entendi. Joia. Então, olha só. Vamos aqui, olha, voltar aqui um pouquinho mais para trás e vamos supor que dentro desse valor aqui desse prêmio, né? Do prêmio lá de R$ 1.280, que é esse aqui, né? Que foi pago, né? Nós vamos supor que R$ 200, né? Foi referente à comissão e R$ 80 é referente a despesas de custos incrementais, não incrementais, tá? Como que vocês acham que vai ser a contabilização disso? Isso aí vai ficar aí para vocês pensarem, tá? Vocês vão pensando aí, porque na próxima aula eu vou detalhar para vocês como que a gente vai fazer esse tipo de lançamento, tá? Mas já vão colocando a cabeça aí para poder pensar e ver sobre essa questão aí, tá? Então, gente, o que acontece? Além disso aqui que a gente está falando, né? Desse montante aqui, daquilo que a gente vai contabilizar, quanto que a gente vai debitar e que a gente vai acreditar, é muito importante a gente saber o seguinte, que todos esses custos incrementais, né? Que são esses custos, essas despesas com comissionamento, tá? A gente precisa informá-los em nota explicativa, a gente tem que divulgar em nota explicativa no momento quando a gente estiver fazendo as nossas demonstrações contábeis, tá? E dentro da nota explicativa, a gente tem dados mínimos que tem que serem divulgados, que isso é obrigatório pela própria SUSEP.
Quais são essas informações mínimas que precisam ser divulgadas? Primeiro, os custos de aquisição que estão sendo diferidos, tá? Eu preciso explicar e demonstrar quais os tipos de custo de aquisição que eu estou diferindo. Aquilo que é contrato de seguro, de resseguro, tá? Bem explicadinho, separando ali, tá? E aquilo que é aqueles que eu vou reconhecer e por que eu reconheci como diferido, tá? E quais vão ser o prazo para cada um desses custos que estão contabilizados como diferidos, qual que é o prazo para poder apropriação no resultado, tá? Então, a gente precisa divulgar isso em nota explicativa. Tá certo? Entendido aqui? Entendido, gente? Entendido. Beleza. Então, agora, vamos ao exercício, né? Vou deixar esse exercício aqui também para vocês fazerem, tá? Tá bem tranquilo, bem facinho aqui, olha, quais os tipos de custos que são passíveis de diferimento e por quê? Você já tem condição de responder isso aqui. Citar, né, pelo menos 2 exemplos aqui, ó, de custo não incremental e colocar aqui qual o registro contábil que a gente deve efetuar caso o custo seja passível de diferimento, tá? Se não quiserem colocar os valores, não precisam. Façam como eu corrigi agora aqui o exercício anterior com vocês, tá vendo? No exercício anterior, eu perguntei a mesma coisa aqui da contabilização. A gente pode realizar a contabilização aqui sem valor. Mas se você achar que fica mais fácil informar um valor, tá? Você também pode fazer. Pode colocar aqui valor aqui no seu exercício, se ficar melhor o entendimento, ok? Entendido, gente? Sim. Joia. Então, olha, o que eu vou fazer? Na semana que vem, como a semana que vem já é o dia 20, né? O tempo tá assim, super correndo. No dia 20 a gente vai ter a nossa VA2, né? Então, o que eu vou fazer? Eu mando essa correção aqui para vocês antes da VA2, tá? Para vocês já terem isso aí. E a VA2 vai ser no horário mesmo da aula, na semana que vem. Já vou deixar ela já disponível para vocês a partir das 19 horas no sistema, tá? Para ser feita individualmente, tá, gente? Ok? Entenderam? Individualmente. E aí, não precisa me preocupar, não tá difícil, tá super tranquilo. Vocês vão dar conta de fazer numa boa. Ok? Ok. Assim, Ok. Dúvidas? Não. Não. Então, beleza. Qualquer coisa também, na hora, se vocês tiverem dúvida, podem me chamar que eu vou esclarecendo as dúvidas para vocês. Tá bom? Tá bom. Então, joia, gente. A gente fica por aqui hoje, então. Bom descanso para vocês. Viu? Obrigada, boa noite. Nada, Boa noite, gente. tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.